Olá, pessoal, tudo bem? Eu, Guilherme Crispim, presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, aqui com o time da ABGD, no Fórum GD Centro-Oeste, e hoje, na oportunidade deste debate, falando muito de um tema que tem sido extremamente discutido no setor, nos nossos grupos, nas redes sociais e no dia a dia do instalador, do integrador fotovoltaico, do distribuidor, enfim, de quem participa desse setor e, claro, também dentro da BGD, que é o famoso fluxo reverso. A gente decidiu chamar essas figuras, personagens, diretores da BGD, para conversar um pouco, cada um aqui com uma especialidade, uma profundidade de um determinado tema. Tem aqui à minha esquerda nosso diretor jurídico tributário, Enar Tribucci, à minha direita, nosso diretor técnico, Sidney Ipiranga, e também conosco a nossa coordenadora do regulatório, a Raquel, e também diretora da nossa regional em Alagoas. Bom, eu vou ficar aqui de moderador, mas o que a gente quer, na verdade, é debater um pouco esse tema que tem causado aí tanta discussão na perspectiva jurídica, na perspectiva técnica, na perspectiva da comunicação, levar essa informação para vocês e também falar um pouquinho, talvez, da perspectiva política, que é o que a BGD tem buscado fazer. Eu vou começar pelo Enar. Enar, bom, o tema está quente, muita gente querendo saber. Agora há pouco mesmo eu tive com um associado nosso, me parou ali e falou, e aí, como é que isso vai ficar? Vai até quando esse problema? O que eu preciso fazer? A gente tem recebido muito essa demanda, vocês têm recebido muito essa demanda dentro da BGD. Eu queria a tua visão, já, claro, com um olhar mais jurídico, eu sei que você já falou aqui hoje sobre o tema, mas como é que a gente pode, que comunicação, que informação a gente pode levar para o nosso associado, com a visão desse problema e do que a gente tem feito também. Legal. Bom, acho que, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que a inversão do fluxo de potência é um tema relativamente novo, porque foi introduzido com a Resolução 1059 e não é algo que começou a acontecer agora. A inversão do fluxo de potência, ela sempre existiu, porque a geração distribuída proporciona essa inversão do fluxo, né? Só que a nossa regulação tem disposições, e a 1059 ela está bem redigida nesse sentido, que é o artigo 73 principalmente, com os procedimentos que devem ser tomados pela distribuidora em relação ao evento inversão de fluxo de potência. Em primeiro lugar, a distribuidora precisa apresentar os estudos necessários que comprovem essa inversão de fluxo e trazer alternativas a isso. Então, só para dar aqui uma resposta para os nossos associados, que o que está acontecendo não é um problema em relação à Lei 14.300 ou um problema em regulação, é um problema com as distribuidoras que não estão cumprindo com o ordenamento jurídico que temos hoje vigente. E só para ser muito sucinto sobre essa nossa exposição aqui, porque a ideia é comunicar o que estamos fazendo, nós, enquanto a BGD, preparamos um ofício, né, uma petição para a ANEEL, requerendo que a ANEEL fiscalize e ordene que as distribuidoras cumpram com a norma e que apresentem esses estudos devidamente e, caso seja identificado a inversão do fluxo, que ela diga onde, quando e medidas que possam ser paliativas em relação a esse fluxo. Não simplesmente inviabilize a conexão à torta e à direita sem explicar por quê. Ademais, também nessa petição, nós vamos exigir que a ANEEL fiscalize essas ilegalidades que estão sendo cometidas pelas distribuidoras. Isso é o papel do regulador. E também queria falar um pouquinho do que expliquei hoje aqui, que para os nossos associados que vão fazer reclamações às ouvidorias, vão eventualmente ajuizar ações particulares ou assessorar os seus clientes a fazerem esse tipo de ajuizamento, que a inversão do fluxo de potência é um caso explícito de inversão do ônus da prova. Porque quem detém a prova para comprovar a inversão do fluxo é a distribuidora. Então, não cumpre você contestar
esse argumento da distribuidora de que existe a inversão do fluxo. Cumpre você, usando-se do direito, pedir que a distribuidora comprove a inversão do fluxo, porque cabe a ela comprovar, não a nós combatermos esse argumento. Ok. Antes de passar a palavra para os nossos dois colegas aqui, mas e quando a distribuidora se nega a fazer isso, ou seja, se nega a entregar essa informação? Qual o caminho que o associado, dependente do associado, informação é pública para todos que estão no setor, que deve seguir? O livre acesso, né, algo que é gratuito, é reclamar de novo ao ANEEL, que isso também está previsto na Ou regulação. seja, é importante protocolar tudo isso. Né? Fazer sua reclamação na ouvidoria. Eu acho que você tem que preencher todas as lacunas aí para, antes de você ir eventualmente ao judiciário, demonstrar que você foi diligente, demonstrar que você lutou pelos seus direitos e a distribuidora continua não cumprindo. Ou seja, que você tentou conversar e que não foi ouvido. É isso. Como eu não sou da área, eu tenho que tentar traduzir isso para vocês. Raquel, sei que você está na mesma linha, é colega do ENAR nessa discussão mais jurídica, né? E tem trabalhado muito também, nos ajudado muito no regulatório da BGD e em outras discussões também, né? Junto com a 14300, outros temas mais. O que você tem visto também, como é que você tem olhado, você que olhou também para a Resolução 1000, para a 1059, enfim, esse tema, onde é que também você pode colaborar com o nosso associado, com quem está nos vendo, dando ideias, sugestões do que fazer e por onde andar? Bom, Guilherme, a ENAR já foi muito feliz ali com todas as indicações, mostrando a diligência, né, que deve ser feita para antes de ir para o judiciário. E, primeiro, colocar também para, antes de entrar na questão do judiciário, eu vejo, atendendo os integradores, que eles estão muito preocupados como se tivesse tudo acabando. Quando eles recebem essa informação da distribuidora, é como se não tivesse mais luz no caminho. E não é bem assim. A gente, como o próprio Dr. Enai explicou, nós temos aí várias formas de buscar esse acesso ao consumidor e que a gente tem que mostrar para o consumidor que também não é hora de desistir, é hora dele lutar pelo direito dele, que inclusive está previsto na própria resolução, que ele tem o direito ao acesso à rede de distribuição. E a gente não pode permitir agora que as distribuidoras venham limitar esse acesso. Então é importante mostrar essas soluções de como o integrador tem que buscar junto ao consumidor, né, mostrar, na verdade, para o consumidor isso, se capacitando, para que a gente não desestimule o mercado, porque isso é muito perigoso para nós nesse momento. E aí, mais uma vez, buscar o judiciário. Então, como o Inar colocou, fazer todas essas diligências administrativas e, em seguida, buscar o judiciário, porque pode ser uma forma para a gente punir, buscar uma punição ali para as distribuidoras, porque a gente consegue ali converter em compensações financeiras para o consumidor e isso a distribuidora vai sentindo quando a gente começa a ter ela acumular passivos. Então é importante, eu acho que a busca do judiciário, à medida em que a gente ainda não tem aí a ANEEL aplicando, né, sanções para as distribuidoras. Você está falando aí, desculpe a minha ignorância jurídica, mas dentro da perspectiva econômica, o que você estaria dizendo criar essas discussões, como a Inar bem colocou, ou seja, mostrar esse enredo, essa história, talvez até por uma questão de lucro cessante, seria isso? Exatamente. Ou seja, você não me permitiu ligar, eu com isso não me remunerei, eu tive um custo. Ou seja, isso também, de certa forma, pode ser possível. Sim, quando a distribuidora ela está dificultando o acesso, ela está ali prejudicando o consumidor. Então, cabe ali, a gente pode criar teses mostrando que essa revelia da distribuidora está prejudicando ele financeiramente e a gente fala assim, ó, tinha tudo certo para poder ele estar conectado e tendo a sua própria economia com o seu investimento. Então, a gente pode aí fazer a tese, um dano moral, quando, por exemplo, há toda uma diligência administrativa e que a distribuidora não foi lá e não resolveu, mesmo sabendo que ela tinha o dever de fazer aquilo, e pode caber um dano moral aí, lógico, a gente trabalha com teses, a gente solicita. Nós temos a compensação financeira da Resolução 1000, que também, quando há atrasos pela distribuidora,
de forma à revelia dela, também já existe uma compensação financeira que pode ser solicitada administrativamente, mas quando tiver para o judiciário, a gente solicita. E além disso, quando ela cria atrasos, a gente fazer a solicitação de uma multa diária por dia de atraso. Também é uma outra forma de punição. Então a gente chega a criar 4 tipos de punições, vamos dizer, numa petição. Tem caminhos aí, né? Bom, então, saindo um pouquinho do jurídico, indo para o técnico, queria ouvir do Sidney também. Sidney, nas conversas que a gente teve ao longo desse processo, nas reuniões internas também da BGD, tinha sempre uma visão muito oportuna, muito pontual, é a tua trajetória, né, Sidney? Desse tema, dessa discussão, fluxo reverso, né? Eu estou até para ganhar um gato, adotar um, eu estou pensando em chamar ele de fluxo reverso, para ver fluxo reverso para fora, fluxo reverso para dentro, para ver se melhora isso. Visão técnica desse problema. Então, pessoal, a inversão de fluxo de potência realmente o Einar falou muito bem, né? É quando você inverte, né, o fluxo, quando você deixa de ter uma carga e tem uma geração. Se a geração de energia é maior do que a carga, né, quando você tem, vamos supor, uma residência, uma simultaneidade, né, da geração em relação à carga de 30%, você está injetando 70% da energia na rede. Tá? Isso sempre teve desde o início da GD. Tá? Não é novidade. A novidade hoje é que a alta inserção da geração distribuída está fazendo com que algumas regiões, não são todos os distribuidores, não são todos os locais, né, essa injeção está sendo maior do que as cargas. O que é isso? Você imagina que eu tenho o quê? Como é que é a rede de distribuição? Né? Eu recebo a energia da linha de transmissão, né, geralmente nos limites dos grandes centros urbanos, no nível de tensão mais elevada, pode ser 230 kV, 138 ou 500 kV. A distribuidora tem uma subestação que rebaixa esse nível de tensão para 69, 34,5 ou 13,8. Tá? Então, dessa subestação distribuidora, sai vários circuitos. Tá? E é rebaixada novamente através de transformador de rua. E aí ele vai rebaixar de 13,8 para 380, 220 ou 220, 110. O que é que acontece? Esses transformadores, tá, eles têm os limites de potência, tá, e eles têm também limites de tensão e corrente, que é exatamente a seção do condutor. Quando esses limites são extrapolados, a concessionária tem duas opções. Assim, extrapolou o limite, precisa fazer uma obra. Então ela faz um orçamento e uma parte, né, do orçamento é paga pela concessionária através do RD, que é a encargo e responsabilidade da distribuidora. E a outra parte é o FPC, que é exatamente o fator do orçamento que o consumidor paga. Tá? Então nós temos dois termos aí. Tá? Então, o orçamento é feito, o RD ele é calculado como é calculado o fator K, que é um fator por nível de tensão, que é um valor em reais, vezes a demanda que você está contratando. Uma usina de 5K, é uma demanda de 5K, multiplica pelo fator K, esse é o valor que a concessionária paga. Tá? Então, se essa rede estiver muito carregada, o que é muito carregada? Vamos supor que eu tenho um circuito, que eu tenho 100 unidades consumidores. Dessas 100 unidades consumidoras, 20 estão com geração injetando. Então, em determinada hora do dia, que seria na hora da injeção, eu tenho mais corrente saindo, né, em direção à subestação do que vindo da subestação em relação à carga. Então, aí é exatamente onde acontece, tá, a inversão do fluxo de potência. A inversão do fluxo de potência é o problema? Não. Ele é a causa. O que é o efeito? É a sobretensão, tá, é a geração de harmônica, tá, que são frequências que o inversor solar ele gera. Tá? É o offset de tensão, porque a tensão que sai do inversor não é totalmente sinoidal, então um componente de DC, de corrente contínua, tudo isso afeta o quê? Os transformadores, os ligadores, os TC, os TP, todos os equipamentos que fazem a proteção e fazem a transformação da rede. Outra coisa, isso vai causar o quê? Vai causar um desligamento. Certo? Então, o que acontece? A concessionária ela é penalizada por esse desligamento. Tá? A concessionária é desligada pelas alterações no nível de tensão. Porque não afeta só o transformador, vai afetar todas as cargas dos consumidores.
Então, vamos supor, se o equipamento seu queimar por conta do nível de sobretensão causada pela inversão de fluxo de potência, a concessionária vai ter que arcar com o custo. Ela tem, existe o PRODIST, que são os procedimentos, né, da distribuidora, que é o módulo 8, que é o módulo de qualidade de energia. Lá tem uns indicadores do nível de tensão, tá, e do nível de frequência, que se alterar, a concessionária paga multa. Então, ela tem que preservar esses indicadores para ela não ser analisada por conta da injeção do fluxo reverso. O que está acontecendo aqui no Brasil, nos mercados mais maduros, aconteceu na Alemanha 10 anos atrás. Em 2012 começou a acontecer esse problema de o quê? De as subestações começarem a ser afetadas pela alta inversão de fluxo. Em 2014, o órgão regulador da Alemanha começou a limitar. Tá? Então, eles começaram a limitar o quê? Você só pode injetar 30% da potência, ou não pode injetar nada quando a rede estava sobrecarregada. Na Califórnia, da mesma forma... Posso fazer uma pergunta técnica? De quem está com dúvida, eu imagino, de repente, que quem está nos vendo também. Como é... É dúvida agora mesmo, curiosidade. Como é que eu faço para injetar só 30% da carga, que, por exemplo, que eu estou gerando? Então, hoje, todos os inversores, eles têm essa função. Você pode limitar. Tá? Não, antigamente, que não tinha, você tem controladores de potência. Tá, mas quem... Se isso fosse um fato, vamos imaginar que num dado momento hipotético, a gente tivesse que regular, né? Eu por exemplo, eu, Guilherme, tenho meu sistema fotovoltaico em casa. Como é que eu faria? A ANEEL baixa uma norma, ó, do horário tal a tal, em função desse problema, agora você vai ter que limitar em 40, 30, 50, que seja, percentual que for a sua injeção. Como é que isso pode ser feito? Como é que seria feito? Eu faria ou quem me forneceu? Quem lhe forneceu vai configurar no inversor quanto de potência injeta. Tá? Então, a questão é o seguinte, se ela limita a 30, mas se você só está consumindo 40, tem 30% aí que se você não tiver uma bateria, você está perdendo. Não, sim. Tá? Então, acontece isso. É a próxima onda, né? O que a entidade reguladora da Alemanha fez limitar 30 era para não zerar de uns e de outros liberar. Então, foi mais democrático. Olha, todo mundo só pode liberar 30% da potência. Tá? Agora, há casos, né, que a rede já não comporta mais, é limitar a zero, como está acontecendo aqui hoje, né? Limitando a zero. Olha, a sua capacidade de injetar é zero, a não ser que seja à noite. Por quê? Porque naquele período, que é o período de geração, porque todo mundo até fala, como é que eu vou injetar à noite? Realmente injetar à noite você teria que ter uma bateria, só que não tem sentido você armazenar a bateria e injetar. Na verdade, o que você armazenou a bateria, você vai usar à noite. Não precisa injetar. Agora, ainda na discussão técnica e talvez um pouco jurídica, Sidney, Raquel e Einar, o que acho que talvez aí o mais complicado é essa dúvida que o mercado fica ou está, porque o sentimento que fica é que a gente está sem transparência, né? Porque no caso da Alemanha, alguém disse, já não dá mais. E é factível que alguém tenha dito, ok, está aqui, por que não dá mais? E aí vamos partir para buscar soluções. O sentimento que eu acho que a gente está, aí me colocando nesse setor que estou, é que isso não está claro, né? A resposta é muito famoso copo e cola, né? É para todos, né? Então, e a gente viu algumas coisas, me lembro na reunião que a gente fez, até a Raquel trouxe isso aí, de um FAQ da ANEEL, que já tem distribuidora usando, falando a respeito de fluxo reverso nos transformadores de baixa tensão. E vou colocar um apontamento. No mesmo FAQ, tem lá sobre a responsabilidade da distribuidora apresentar os estudos. Ou seja, uma parte do FAQ ela aproveitou em benefício dela, mas a parte que tem que entregar para o consumidor... Ela deu rápido, essa parte ela não conseguiu ler. Então, o que fazer diante dessa situação? O que a gente recomenda é o seguinte, olha, você tem um instrumento que está na 1059, que é solicitar o orçamento de conexão estimado. Então, para quê? Para você saber previamente, antes de pedir o orçamento definitivo, em que status está a rede. Tá? Esse é o primeiro. E se no estimado der... Veja bem, você tem outra condição, que é
A ANEEL, ela tem um banco de dados geográfico, né? É um sistema de informações geográficas, onde tem todas as informações da carga da geração. Tá? Então, você vai fazer um ofício ANEEL pedindo esses dados do teu circuito, inclusive essa informação tem na fatura de energia, qual o sistema que te atende, qual a subestação. A fatura de energia tem. Você vai pedir exatamente aquele banco de dados e você pode, através de uma ferramenta de simulação, é claro que é um trabalho bem técnico, mas você pode se capacitar e fazer esse estudo, com base nas informações da ANEEL. Então, é uma solução, para quê? Para você se antiver, você pode pedir, inclusive, da subestação da sua cidade. Então, quer dizer, se você atua na cidade, você vai ter aqueles dados e você vai fazer a simulação antes de vender o produto. Isso é uma opção, mas é uma opção a gente sabe que é mais técnica e mais complexa. A mais fácil é você pedir o orçamento estimado da concessionária. Tá? Ela tem 15 dias para microgeração e 30 dias para mini-geração, o prazo, que está na resolução. A terceira opção que eu falo é o seguinte, é você, através de visualização mesmo, tá? Você acompanhar o circuito da subestação até o seu cliente e ver no telhado das casas as usinas de geração que estão próximas. Tá? Então você consegue visualizar e ter uma ideia. Claro que não vai ser 100%. Porque às vezes o sistema de distribuição é muito radial. Se fosse o telhado lá de casa, você não via porque é quadrado, ele está abaixo. Mas aí você pode usar um drone, né? Geralmente o pessoal usa muito drone e fazer. E uma quarta opção que eu diria é o seguinte, hoje tem empresas que já têm esses bancos de dados de forma geográfica. A gente tem até um associado nosso, que é a PowerBay, e lá você consegue, através do ponto de localização da carga, né, com as coordenadas, de ver exatamente qual o alimentador que está chegando, qual a potência transformadora da rede e qual todas as gerações que estão no circuito. Então você consegue... Já ajuda a debater. Não quer dizer que vai ser... Né, esses dados não estão tão atualizados pela concessionária, mas estão muito próximos. Então você consegue ter uma estimativa da capacidade do alimentador receber a tua geração. Então tem todas essas oportunidades aí, essas opções técnicas para você se precaver de uma negativa no orçamento. Porque imagina que você vendeu, né, o cliente fez um financiamento do banco, porque geralmente é assim, você quando dá a entrada lá no orçamento, você já fez tudo aqui. É tanto que você dá o orçamento, a maioria dos integradores, você vê que no dia seguinte ele já pede a vistoria, às vezes ele até já instalou. Aí imagina, ele instalou, o cliente fez, negativo. E aí vem a negativa. Não, é um problema, a gente está vendo esse problema. Aliás, nessa ideia do FAQ, a gente está criando também um FAQ do setor, da ABGD, ajudando também com perguntas e respostas, como a gente fez aqui um pouco. Se tal coisa acontecer, o que eu faço? Qual a orientação da associação? E a gente vai lançar isso. Outra iniciativa nossa, nós colocamos um questionário, né, não só nós, a gente sabe que outras associações, a BGD fez o dele, fez a dela, né, fizemos o nosso questionário para justamente ajudar a entender onde é que está esse problema do setor. A gente pede para que aqueles que estiverem tendo esse tipo de problema, que entre lá no nosso questionário e o façam. Bom, gente, eu não sei, ponto final, encerramento. Renan, mais alguma observação? Raquel, mais alguma? Sidney? Não? Bom, é isso, era um papo aqui, que a gente aproveitou a oportunidade dessa discussão para falar com vocês sobre toda essa questão do fluxo reverso ou do... Inversão do fluxo de potência. Inversão do fluxo de potência, isso vai ser a tartaruga, fluxo reverso vai ser o gato. Vamos lá, obrigado, até uma próxima.